Muito boa tarde a todos. Declaro aberta mais esta sessão do Colendo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. De pronto, eu quero dar as boas-vindas ao eminente desembargador Décio de Moura Notarangeli, que retoma seu posto aqui neste Colendo órgão especial. Seja muito bem-vindo, desembargador. Do mesmo modo, cumprimentar o desembargador Alexandre Alves Lazzarini, que pela vez primeira também toma assento neste Colendo órgão especial, a quem também desejo uma profícua judicatura e dou a Vossa Excelência as boas-vindas de toda esse Colendo órgão. E cumprimentar o desembargador Valdir Sebastião de Noivo Campos Júnior pela sua reeleição. Será um prazer tê-lo por mais 2 anos aqui neste colegiado. Na pauta protocolar, enviaremos votos de pesar pelo falecimento da senhora Wanda Aparecida Fanágio Pichotano, mãe da juíza Elia Regina Pichotano, aposentada, falecimento ocorrido em 19 de agosto. Abrindo a pauta judicial, vamos aos blocos de julgamento. Adins, números 12, 17 a 20. 22 a 29, 31 a 39. Conflito de competência 4, 6, 7 e 8. Embargos de declaração 41, 43 e 44. Habeas corpus números 45 e 62. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil 47. Mandado de segurança 51, 52, 54 e 55. Reclamação número 57. Representação criminal notícia crimes 58, 59 e 60. Tutela provisória de urgência número 61. Sobras do desembargador Fábio Gouveia como relator 3, 14, 15 e 40. Sobras do desembargador Carlos Monerá, números 30 e 42. Retirado de pauta a pedido do relator, número 9, relatoria do desembargador Vico Manhas, e 46, relatoria do desembargador Xavier de Aquino. Adiados a pedido da desembargadora Márcia Dalladea Baroni, números 2 e 50, relatoria do desembargador Xavier de Aquino. Adiado a pedido do desembargador Beretta da Silveira, número 5, relator desembargador Gomes Varjão, e 16, relatora a desembargadora Silvia Rocha. Adiado a pedido do desembargador Flávio Abramovich, número 21, relatoria do desembargador Noivo Campos. Adiado a pedido do desembargador Noivo Campos, número 49, relatoria da desembargadora Luciana Bresciani. A desembargadora Luciana Bresciani veio convocada, além do número 49, que sai da pauta adiado a pedido do desembargador Noivo Campos, também para os itens 25 e 62 constantes deste bloco de julgamento. De maneira que Vossa Excelência nos dará imenso prazer em permanecendo conosco toda a tarde, mas se assim não puder fazê-lo, compreenderemos a sua ausência. Presidente, cumprimento a Vossa Excelência, ao doutor representante do Ministério Público, nossos nobres colegas e diligentes servidores, além dos advogados e demais presentes. Agradeço imensamente, sempre um prazer e uma honra comparecer escolhendo o órgão especial. Peço apenas licença para cumprimentar os colegas e amigos, desembargador Valdir Noivo Campos, Décio Notarangeli e Alexandre Lazzarini, eleitos ou reeleitos na última eleição para escolhendo o órgão especial, e também ao desembargador Flávio Abramovich, que comparece como suplente, também com expressiva votação, já tendo estado conosco antes. Registro também meus cumprimentos pelo biênio imediatamente anterior,
excelente trabalho realizado pelo desembargador Valdir Moeiro Campos e pelo desembargador Carlos Monerá. Agradeço imensamente a todos. Fica meu abraço. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, desembargadora. Suspensa a pauta judicial, vamos à pauta administrativa. Números 1 e 2 da pauta administrativa são indicações. O número 1 para provimento de cargos de entrância final e o número 2, indicações para provimentos de cargos de entrância intermediária. Ambas as matérias estão em discussão. Aprovadas as indicações. Item 3 da pauta, minuta de resolução que dispõe sobre a elevação de entrância da comarca de Mongaguá, passando de entrância inicial para entrância intermediária. A parecer favorável da Corregedoria Geral da Justiça e despacho no meu sentido, no mesmo sentido, opinando favoravelmente a elevação da entrância, matéria em discussão. Por votação unânime, aprovaram a elevação da comarca. Item 4, convocação para o Supremo Tribunal Federal. Ofício do excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando que o Dr. Fábio Henrique Falcone Garcia, juiz de direito da primeira vara de crimes praticados contra crianças e adolescentes da comarca de São Paulo, permaneça à disposição daquela corte por mais um ano, a contar de 8 de novembro deste ano, para continuar atuando como juiz auxiliar no gabinete do ministro Cristiano Zanin, com prejuízo de sua vara. Matéria em discussão. Por votação unânime, deferiram o pedido de convocação. Item 5, é minuta de resolução que dispõe sobre o remanejamento de competência da segunda vara criminal e da segunda vara das execuções criminais da comarca de Bauru, com cargos de juiz titular e ofícios respectivos, para a primeira e segunda varas de violência doméstica e familiar contra a mulher da mesma comarca de Bauru. Matéria em discussão. Aprovaram a unanimidade a proposta de resolução. Número 6 de ordem, também minuta de resolução que dispõe sobre o remanejamento de competência da vara de execuções criminais da comarca de Tupã, com cargo de juiz titular e ofícios respectivos, para a segunda vara criminal da comarca de Tupã. Matéria em discussão. Aprovaram a resolução por votação unânime. Item 7, também remanejamento de vara, minuta de resolução que dispõe sobre remanejamento da competência da primeira vara das execuções criminais da comarca de Campinas, com cargo de juiz titular e ofícios respectivos, para a terceira vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da mesma comarca de Campinas. Matéria em discussão. Por votação unânime, aprovaram a proposta de resolução. Número 8, projeto de lei complementar que dispõe sobre a majoração dos percentuais do adicional de qualificação do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Todos estão lembrados que nós, aqui no Tribunal de Justiça, enviamos recentemente projeto de lei para os nossos servidores, e é o mesmo que agora faz o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Matéria em discussão. Por votação unânime, aprovaram a remessa do projeto de lei complementar. Número 9 de pauta, indicação da comissão do 192º concurso de provas e títulos para ingresso na magistratura. Recentemente, nós elegemos o desembargador Milton Paulo de Carvalho Filho como presidente do 192º concurso de ingresso, e agora são todas as indicações para a formação efetiva da banca. Como titulares, então, desembargador Milton Paulo de Carvalho Filho, presidente da comissão, desembargadora Maria Laura de Assis Moura Tavares,
representando a seção de Direito Público, desembargador Cláudio Luiz Bueno de Godoy, representando a seção de Direito Privado, e o desembargador Roberto Teixeira Pinto Porto, representando a seção de Direito Criminal. A doutora Clarice Fresciani Lara Leite representa a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Procuradora de Justiça Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira, o Ministério Público do Estado de São Paulo. Suplentes da Seção de Direito Público, desembargador João Batista Morato Rebouças de Carvalho e desembargadora Mônica de Almeida Magalhães Serrano. Da Seção de Direito Privado, desembargadora Sandra Maria Galhardo Esteves e desembargadora Carmen Lúcia da Silva. E da Seção de Direito Criminal, desembargador Marcelo Coutinho Gordo e desembargadora Maria de Fátima dos Santos Gomes. Da Ordem dos Advogados do Brasil, suplência do doutor Fabiano Reis de Carvalho. E do Ministério Público, doutora Lídia Helena Ferreira da Costa dos Passos. Foi observada rigorosamente, seguindo a resolução do Conselho Nacional de Justiça, a devida paridade de gênero. Matéria está em discussão. Por votação unânime, aprovaram a formação da banca do 192º concurso de ingresso. No mais, são afastamentos de desembargadores e juízes substitutos em segundo grau, alguns já deferidos ad referendo deste colendo órgão especial. Matéria em discussão. À unanimidade de votos, aprovaram todos os afastamentos. Encerrada a pauta administrativa, vamos retomar a pauta judicial. Informo que temos sobre a mesa 5 pedidos de sustentação oral, uma vez que o item 1 já foi realizado em segredo de justiça. Temos uma preferência e 5 sustentações orais. A primeira preferência é o item 48 de ordem, incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, de relatoria do desembargador Campos Melo, que nos traz o voto 85.669 e tem a palavra. Eu sugeriria a Vossa Excelência que deixasse para depois, porque não está entrando aqui. Mexeram em todos os computadores aqui do órgão e ficou uma mixórdia isso aqui. A gente clica... É a nova tecnologia que nem todos são ligados a nova tecnologia. Mas eu sou... Ué, com o tempo se aprende. Eu sou... Vamos ir no inverno da minha existência e essas novas tecnologias... Eu vou pedir um auxílio a Vossa Excelência, se assim desejar. Tá bem. O meu colega aqui do lado conseguiu abrir. É um incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado pela 33ª Câmara. Trata-se de um agravo contra a decisão que, em execução de título extrajudicial para recebimento de honorários, determinou o recolhimento de custas. Eu vou sintetizar porque eu não estou nem conhecendo do incidente, porque a turma julgadora limitou-se a determinar a remessa dos autos para este órgão especial, dizendo que não caberia a ela apreciar a questão. E, diante da possível violação constitucional, enviou os autos aqui para este órgão. Mas é sabido que não basta a mera discussão a respeito da constitucionalidade para que ocorra o deslocamento. Eu trago doutrina e trago precedentes deste órgão especial, segundo os quais é necessário o exame da possível inconstitucionalidade no órgão fracionário, porque se ele proclamar a constitucionalidade, ele tem competência para tanto, mas ele tem que apreciar a arguição de inconstitucionalidade para poder
aí sim mandar os autos aqui para o plenário, para o órgão especial. Não o tendo feito, eu estou propondo que não conheçamos do incidente e determinando a remessa, o retorno dos autos à Câmara subsistente. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado. O eminente relator propõe, então, não conhecimento do incidente. A matéria está em discussão. Por votação unânime, não conheceram do incidente. Assim fica decidido. Primeira sustentação oral, número 13 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade em que é relator o eminente desembargador Gomes Varjão com o voto 46.482. Sustentará o Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira Consolete, a quem convido a ocupar a tribuna da defesa. Falará pelo réu, presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Dr. Raul, boa tarde. Eu peço a Vossa Senhoria que, em primeiro lugar, se manifeste exclusivamente sobre a matéria preliminar, por gentileza. Tem a palavra pelo prazo regimental. Obrigado, Excelência. Cumprimento Vossa Excelência, desembargador Torres Garcia, a quem também cumprimento senhoras desembargadores, senhores desembargadores, também especialmente desembargador relator Gomes Varjão. Membros do Ministério Público, servidores aqui presentes e demais advogados e advogadas. Bem, o que me traz aqui, Vossas Excelências, é uma ação direta de inconstitucionalidade manejada por uma associação do Mato Grosso que foi formada recentemente e que, conforme nós exploramos exaustivamente na nossa manifestação, parece não atender os requisitos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para o ajuizamento dessa ADI. Falta a essa associação a homogeneidade, ou seja, os seus associados são procuradores do Executivo e do Legislativo e, curiosamente, nesta ação, a associação está combatendo a remuneração de procuradores legislativos, portanto, agindo contra os próprios fundamentos dos seus atos constitutivos, da razão de sua existência. Além disso, não ficou claro, comprovado, Excelências, nos autos, que esta associação dispõe de associados efetivamente em 9 estados da federação. Portanto, aqueles requisitos que são estabelecidos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não nos parece tenham sido atendidos. Nesse sentido também foi o parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, opinando preliminarmente pela ilegitimidade da citada associação para ajuizar a presente ADI e, no mérito, se acolhendo o julgado líder da Câmara Municipal de Pinhalzinho, que subiu ao Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro André Mendonça, em agosto de 2024, que pôs pá de cal a essa discussão sobre a diferenciação das remunerações dos procuradores no Poder Legislativo Municipal e no Poder Executivo Municipal. Eu arremato, Excelência, já que Vossa Excelência me solicitou para falar especificamente sobre a ilegitimidade, a questão preliminar, ao mérito. Eu só pontuo aqui, Excelências, que essa é uma excelente oportunidade para que esse tribunal pacifique finalmente essa questão, porque nós sabemos que muitas vezes o pano de fundo da atuação dessas associações criadas sem nenhum critério servem justamente para esses ataques e conflitos entre categorias profissionais da advocacia pública, principalmente no âmbito municipal. Excelência, essas são as minhas considerações. Agradeço muito a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o relator, desembargador Gomes Varjão. Saúdo Vossa Excelência, também as senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhor representante do Ministério Público, advogados, funcionários e demais pessoas presentes. Primeiramente, também saúdo os desembargadores Décio de Moura Notarangeli,
que foi eleito no último pleito, retorna a este colegiado para nossa alegria, né? Certos de que Sua Excelência continuará dando a devida e substanciosa colaboração. Saúdo também o desembargador Alexandre Lazzarini, que foi eleito também no último pleito, e também cumprimento o desembargador Valdir Nuevo Campos, que foi reeleito para este colegiado. Saúdo também o senhor advogado da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, Dr. Raul Consolete. Trata-se de ação por meio da qual a Associação Nacional da Advocacia Pública Municipal, ANAPM, pretende declaração de inconstitucionalidade do anexo 1 da Lei Complementar número 59/2009 do município de Santa Bárbara do Oeste, que dispõe sobre o quadro de cargos da Câmara de Vereadores sob o argumento de ofensa ao princípio da paridade de vencimentos, previsto no artigo 37, inciso 12 da Constituição Federal, no artigo 115, inciso 14 da Constituição Estadual. Em síntese, postula a limitação dos vencimentos do procurador da Câmara Municipal aos do procurador do município. A meu ver, a ação não comporta conhecimento, porquanto ausente legitimidade ativa e interesse de agir da associação requerente. Com efeito, carece de legitimidade por ausência de homogeneidade e de interesse processual a associação que, por meio da pretensão da declaração de inconstitucionalidade, possui entre seus associados categoria de servidores cujo teto remuneratório seria reduzido em caso de acolhimento do pedido. De fato, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a homogeneidade de seus associados entre os requisitos necessários para a caracterização de legitimidade ativa da entidade de classe para provocar o controle normativo abstrato pela via da ação direta de inconstitucionalidade. Eu cito aqui um acórdão da relatoria do ministro Luiz Fux, julgamento realizado em 22 de março de 2019. Como bem observado no parecer da digna Procuradoria-Geral de Justiça, a autora é entidade associativa que, nos termos de seu estatuto social, é fundada por advogados, procuradores efetivos da administração pública direta e indireta dos poderes executivo e legislativo dos municípios do Brasil, com o objetivo de defender os interesses profissionais e de carreira dos associados e manter a união da carreira de procurador, advogado municipal, defendendo os interesses de todos os servidores públicos que a integram. No caso em exame, observa-se que a autora possui entre seus associados procuradores ou advogados, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, que denota a ausência de homogeneidade, circunstância que esvazia sua legitimidade para a pretensão deduzida. Eu cito aqui julgados desta colenda corte e acrescento: ressalta-se que a relação dos associados apresentada quando do ajuizamento, conquanto tem incluído representantes de 9 estados da federação, de modo a preencher o requisito de caráter nacional da entidade, não inclui sequer um membro do município de Santa Bárbara do Oeste. Por sua vez, também não se constata interesse jurídico da associação para a pretensão deduzida na exordial, na medida em que o pedido decorrente da declaração de inconstitucionalidade é expresso em postular a efetiva redução de vencimentos de uma das categorias que representa em manifesto conflito com os interesses descritos no Estatuto. Transcrevo aqui exatamente essa parte, né? E, em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de legitimidade ativa em razão do caráter abrangente da associação composta por diferentes segmentos de categorias militares
estaduais. Por fim, oportuno ressaltar que, ainda que superados os óbitos acima, também não comportaria conhecimento ou alegação de ofensa ao disposto no artigo 85 da Lei Orgânica Municipal, isso que o controle de constitucionalidade não seria a via adequada para a solução de crise de legitimidade, como se observa dos julgados que eu cito aqui deste colegiado, um deles da relatoria do desembargador Carlos Monerá, julgamento de 5 de fevereiro de 2022. Então, por esses fundamentos, senhor presidente, pelo meu voto, eu julgo extinta a ação sem exame de mérito com fundamento no artigo 485, inciso 6º do CPC. Muito obrigado. O eminente relator propõe, então, a extinção da ação sem apreciação do mérito com fundamento no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, matéria em discussão. Por votação unânime, julgar extinta a ação sem exame do mérito com fundamento no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, doutor Raul Consolete. Tenha uma boa tarde. Próximo item da pauta é o número 56 de ordem, uma reclamação de relatoria da desembargadora Silvia Rocha, que traz o voto 38.788. Neste caso, pedem a sustentação oral ao reclamante, Ministério Público do Estado de São Paulo, e também interessado o Total Imóveis Eireli, o advogado Dr. Adilson Elias de Oliveira Sartorello, a quem convido a ocupar a tribuna da defesa. Por ser o reclamante, tem a palavra o eminente procurador de Justiça, subprocurador-geral de Justiça, Dr. Nilo Espínola Salgado Filho. Muito obrigado, presidente. Eu inicio a minha manifestação saudando o excelentíssimo desembargador Fernando Torres de Garcia, digníssimo presidente desse egrégio Tribunal de Justiça. Saúdo o desembargador Francisco Loureiro, digníssimo corregedor-geral de Justiça. Saúdo o desembargador Xavier de Aquino, digníssimo decano desse tribunal. Saúdo a desembargadora Silvia Rocha, digníssima relatora dessa reclamação, assim como saúdo todos os integrantes desse órgão especial, advogados e de quem participa dessa sessão. Bom, eu procurarei destacar alguns pontos que são caros para o Ministério Público e que justificou a propositura dessa reclamação. O Ministério Público ajuizou a reclamação com fundamento no artigo 74, inciso 10 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 788, inciso 2 do Código de Processo Civil, afirmando que a decisão proferida pela Colenda Primeira Câmara reservada ao meio ambiente, ao julgar uma ação declaratória, divergiu da decisão tomada em ação direta de inconstitucionalidade por este egrégio órgão especial. Ao tempo do ajuizamento da reclamação, não havia trânsito em julgado dessa decisão e, conforme procurarei sucintamente afirmar, há aqui uma expressa aderência entre a decisão impugnada e o paradigma da ação direta de inconstitucionalidade. Em síntese, destaco os seguintes fundamentos. O Procurador-Geral de Justiça, no ano de 2015, questionou perante este órgão especial alguns preceitos contidos na Lei 14.684 de 2015, e entre os quais o parágrafo único do artigo 40 dessa lei estadual. Impugnou, trazendo como paradigma, os artigos 193, 194, 196, 198 e 202 da Constituição Estadual, que essencialmente dispõe sobre a proteção ao meio ambiente.
afirmou o Ministério Público naquela ocasião, em relação a este preceito, que, mantida a redação e a interpretação que vinha sendo devotada a ele, haveria um verdadeiro retrocesso na proteção do meio ambiente, na medida em que permitiria a conclusão de que o solo urbano, uma vez regulamentado perante o regime jurídico vigente à época, não estaria sujeito mais a nenhuma restrição advinda, seja da Constituição Federal de 1988, que nós estamos falando aqui de um loteamento que foi regularizado em 1947. Não levaria em consideração a Constituição Federal, a Constituição Estadual e todo o arcabouço relacionado à defesa do meio ambiente. Este órgão especial, sob o influxo do princípio da presunção de constitucionalidade das leis, declarou a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, devotando uma interpretação conforme a Constituição Estadual. Aspas, decidiu este órgão especial. A constitucionalidade do artigo 40, parágrafo único da Lei 15.684 de 2015, com interpretação conforme a Constituição Estadual, os seus artigos 193, 194, 196, 198 e 202, sem redução de texto, para restringir a possibilidade do uso alternativo do solo em local de assentamento urbano em área de preservação permanente, desde que ocorra a regularização fundiária de interesse social com estudo técnico prévio e não seja área de risco. Essa foi a decisão deste órgão especial. E, segundo a técnica de julgamento por interpretação conforme a Constituição Federal, diferentemente de uma inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, o que disse esse órgão especial? Essa é a única interpretação possível. Não admite-se outra interpretação, a não ser essa, porque essa é a única, conforme a Constituição. Pois bem, na ação declaratória, acolhendo a primeira Câmara Reservada de Meio Ambiente, decidiu em desconformidade com essa decisão do órgão especial. E mais, adotou como fundamento o enunciado resultante de um incidente de assunção de competência que foi julgado anos antes da ADIM, e leio o enunciado que baseou, repito, a decisão da Câmara do Meio Ambiente. Aplica-se ao loteamento Jardim Aviação, localizado no município de Bauru, a norma prevista no artigo 40, parágrafo único da Lei 15.684, dadas as suas peculiaridades, aprovação e regularização no ano de 1947, ou seja, sem nenhuma restrição. Então são 3 ou 4 lotes que foi pedida a declaração da possibilidade de se construir e desmatar de forma ilimitada em face da interpretação a que chegou o incidente de assunção de competência. Aqui, e vou me abster de discutir o mérito, seja da ação direta de constitucionalidade, seja da ação declaratória julgada pela Câmara Reservada ao Meio Ambiente, para enfatizar que a decisão proferida em ação direta de constitucionalidade, evidentemente, ela supera a decisão proferida
no incidente de assunção de competência. Até porque este incidente, ele sequer exige para a sua configuração e julgamento processos múltiplos. Basta ter uma questão relevante de direito. Mas, de qualquer forma, a DIN é posterior ao trânsito julgado a essa restrição. Quer dizer, não é possível que se decida, pela literalidade do parágrafo único do artigo 40, de modo a não impor nenhuma restrição apenas e tão somente porque houve a regularização em 1947, como se autorizasse, deixasse ao arbítrio do proprietário degradar o meio ambiente. Seria um incentivo à degradação do meio ambiente. Há a regra dos incidentes. E esse tribunal, este órgão especial, assim decidiu, impondo aquelas restrições que há pouco eu li a Vossas Excelências. Esse enunciado na ação direta de conformidade, não preciso dizer, com eficácia contra todos e efeito vinculante. Além dos argumentos trazidos na reclamação, na petição, são esses os destaques que eu trago a Vossas Excelências, no sentido de demonstrar o cabimento da reclamação, demonstrar que ajuizada antes do trânsito julgado, demonstrar que há aqui uma aderência expressa entre o ato impugnado e o paradigma. E, nesses termos e nos termos constantes da petição inicial, o Ministério Público encerra a sua manifestação e agradece a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, eminente Procurador de Justiça. Para falar pela Total Imóveis, tem a palavra o doutor Adilson Elias de Oliveira Sartorella. Observado o prazo regimental. Senhor presidente, na pessoa de quem quero cumprimentar a todos os presentes a esta sessão, neste colendo órgão especial, quero inicialmente manifestar que tenho sido muito presente neste Tribunal de Justiça, com a graça divina tenho feito várias sustentações orais, muitos dos desembargadores aqui presentes tive a honra de ouvi-los, mas é a primeira vez, a primeira oportunidade que tenho a honra de sustentar neste órgão especial, portanto me sinto bastante honrado, bastante lisonjeado e agradeço a atenção de Vossas Excelências. Senhor presidente, eu quero dividir essa breve sustentação em duas partes. Numa primeira parte, quero fazer um exercício juntamente com Vossas Excelências em razão à interpretação. Por mais que tenha sido o eminente membro do Ministério Público, a quem, claro que tem toda a minha admiração e foi firme em sua sustentação, mas como nós aprendemos no mundo do direito, ainda mais quando se trata de interpretação, tudo depende, não é verdade? E quero aqui, então, iniciar essa sustentação, primeiro como já até mesmo lembrado pelo ente do Ministério Público, como já colocado aos autos pela desembargadora Silvia, eminente relatora deste caso, de fato já houve o trânsito em julgado, deste acórdão reclamado desde abril de 2025, embora, claro, o ajuizamento desta reclamação é em data anterior, mas há aqui já uma discussão posta nos autos sobre o cabimento ou não ainda admissível ou inadmissível já esta reclamação. Mas prosseguindo, quando se fala naquilo que é o cerne da questão trazida na reclamação pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, veja, nós temos um incidente de assunção de competência que, inclusive, vejo aqui desembargadores, está aqui o desembargador Nisch, que tanto acompanhou a discussão deste caso, mas nós vamos ainda tratar um pouquinho mais sobre o próprio incidente e tudo o que aconteceu ali naquele processo. Mas veja, no julgamento ali do incidente de assunção de competência, foi fixada, permita-me Vossas Excelências, citar muito brevemente a tese. Aplica-se ao loteamento Jardim Aviação, localizado no município de Bauru, a norma do artigo 40, parágrafo único, da Lei Estadual 15.684/2015, dadas as suas peculiaridades e sua aprovação e regularização no ano de
1947. E o parágrafo único, vejam, e aqui estamos tratando de mera interpretação, o parágrafo único do artigo 40, então, da citada lei, dispõe, artigo 40, nas áreas de ocupação antrópica consolidada em área urbana, fica assegurado o uso alternativo do solo, respeitadas as áreas de preservação permanente. Permitam-me repetir. As áreas de preservação permanente previstas pela legislação em vigor à época da implantação do empreendimento. E o citado parágrafo único ainda assegura, de forma expressa, fica assegurado o direito de construir em lotes oriundos de parcelamento, desde que respeitadas as áreas de preservação permanente. Veja, a todo momento, me parece claro e evidente da lei que estamos a preservar as áreas de preservação permanente. Ainda por conta das razões da própria inicial desta reclamação, a decisão deste órgão especial, que teria então conferido interpretação em outro caso, assim trazido na inicial pelo ente do Ministério Público, que teria conferido interpretação então a este parágrafo do artigo 40, vamos ver. E inclusive está na própria inicial dizendo, excluindo qualquer outra interpretação que não aquela voltada a restringir a possibilidade do uso alternativo do solo em local de assentamento urbano em área de preservação permanente. Veja, e aqui eu estou dizendo tudo isso porque nesta segunda parte, permitam-me, Vossas Excelências, contar muito rapidamente o que acontece nesse caso. Nós já dissemos no início, é de 1947 esse loteamento. As decisões judiciais deixam isso claro a todo momento. Uma área urbanizada. Para quem conhecer o município de Bauru, veja, estamos falando da Vila Aviação. Portanto, para quem conhece, para quem já passou pela Marechal Rondon, para quem já viu o aeroporto, é ali que nós estamos falando. Estamos falando de uma área no centro do município de Bauru. Não estamos falando de uma área de preservação permanente. Não estamos falando de uma área de proteção ambiental que Bauru, inclusive, no cenário do estado de São Paulo, detém uma das maiores áreas de proteção ambiental. Nós temos unidades de conservação, temos todos lá a área do zoológico municipal, a área do jardim botânico, diversas áreas de preservação, diversas áreas de proteção ambiental, diversas áreas realmente de preservação, mas aqui nós estamos falando de um loteamento urbano, urbanizado, com terrenos, com prédios, com lojas, com casas. O que acontece na prática no município de Bauru e o que tem acontecido no Jardim Aviação e em outros loteamentos que estão ao seu redor, que é a mesmíssima situação, é de terrenos que não foram mexidos desde então. Por N razões. Pode ter sido por especulação imobiliária, sim, pode ter sido. Pode ter sido porque aquilo era do pai, hoje está de herança, hoje está em discussão, os filhos não querem mexer, querem esperar que valorize, um dia quando o filho casar vai construir lá. Tem diversas situações, mas são lotes de terreno. São lotes que não são maiores do que este plenário, Excelência. O meu cliente que aqui represento, aqui trazido a este processo, de fato é uma imobiliária. Ela compra e vende terrenos. Então ela tem um universo de terrenos. E não por acaso, quem aqui já atua nas câmaras reservadas ao meio ambiente sabe, eu particularmente tenho centenas de processos como esse, porque o meu cliente tem centenas de lotes lá, porque tem mais de 30 anos de existência a empresa no mercado de Bauru, e ela compra e vende, é o negócio dela, está na prateleira dela, terrenos
que são milhares de terrenos nesses loteamentos, ela tem algumas centenas de terrenos. Mas a maioria das pessoas, às vezes, tem um terreninho. E sabe o que é pior? Sabe qual é a preservação que se está buscando? Muitas vezes, embora, claro que todos nós queremos preservar, todos nós queremos que nenhuma árvore seja derrubada. Mas árvores têm que ser derrubadas, senão nós não teríamos nem mesmo este tribunal aqui onde está. E o que acontece na cidade de Bauru é que muitas pessoas, às vezes, em alguns terrenos, têm uma árvore. Meia dúzia de árvores, muitas vezes, mas são árvores nativas. Vegetação é cerrado. E por isso, todo esse imbróglio não consegue realmente ir lá e extrair uma árvore que às vezes está no terreno impedindo uma construção, sem ter uma multa ambiental. E por isso foram gerando esses processos, que são centenas hoje, neste tribunal, e que tem tido aprovação desse tribunal, inclusive a ponto de quando houve divergência entre primeira e segunda Câmara reservada ao meio ambiente, reuniu-se em um grupo de câmaras para então firmar o entendimento aqui do IAC, e que aqui agora estamos novamente a reavaliar a mesma situação. Então vejam, uma primeira parte, não me parece que aquilo trazido na reclamação, de que estaria então o acórdão reclamado contrariando uma decisão anterior desse órgão especial, em especial em relação ao parágrafo único do artigo 40 da lei. Primeiro que não me parece que tecnicamente estamos falando das mesmas coisas. Nós não estamos falando de uma área de preservação permanente. Nós não estamos num APP, nós não estamos numa APA. E numa segunda parte, o que nós estamos é diante de diversos lotes de terreno, cada um com a sua matrícula, cada um com o seu proprietário, que por acaso, claro, tem proprietário que tem 1, tem proprietário que tem 2, tem proprietário que tem 10. Por acaso o meu cliente tem mais de 100, porque exatamente é o negócio dele. Ele tem 6.000 imóveis em Bauru. Obviamente, neste loteamento, tem mais de 100, mas é um negócio, ele compra e vende todo dia. Mas fato é que qual a situação prática hoje acontecendo em Bauru? O meu vizinho construiu uma casa, uma loja, empreendeu alguma coisa. Eu, porque meu pai, ou quem foi dono anterior, ou porque alguém nunca suprimiu a vegetação daquele lote de terreno, muitas vezes do tamanho deste plenário, eu não posso construir. Embora estou muitas vezes cercado por construções do lado esquerdo, do lado direito, ao fundo, mas eu não posso, porque eu preciso ir para a CETESB, fazer o pedido de supressão de vegetação. A CETESB cria diversas situações, claro, consubstanciada na lei, mas que para eu derrubar 1, 2, 3 árvores, que às vezes é o que resta no meu terreno, fica mais caro do que o próprio terreno. E até por conta disso vai se criando alguns vazios urbanos do próprio município de Bauru. Com isso, se iniciou o ajuizamento de diversas ações para resolver esse problema. O Ministério Público, de acordo com as suas manifestações favoráveis no município de Bauru, as decisões das 2 varas da Fazenda Pública de Bauru favoráveis à supressão da vegetação em situações como essa, os recursos que vinham para esse egrégio tribunal, primeira e segunda Câmara, começaram a divergir, reuniram-se num grupo de câmaras, como eu já citei, decidiram a questão, está resolvida, está pacificada a situação em Bauru, mas corremos o risco de voltarmos a ter novamente uma situação que causa, sim, temor no mercado imobiliário, naqueles que são proprietários, naqueles que querem tão somente usufruir, muitas vezes, de um lote de terreno que lá existe. Para explicar um pouquinho a vossas excelências, e quero, inclusive, para citar e deixar claro aqui que o próprio acórdão, né, do IAC, ele deixa claro o que estou dizendo aqui. A área, permita-me, muito rapidamente, ler o próprio acórdão. Abre aspas. A área em debate situa-se no perímetro urbano da cidade de Bauru e foi objeto de parcelamento de solo aprovado há mais de 70 anos, de acordo com a legislação ambiental vigente, que não impunha limites legais de reserva florestal. Existe estudo a confirmar a alegada imprescindibilidade ecológica da vegetação a ser suprimida, a qual tem natureza de preservação permanente ou unidade de conservação. Com todo respeito, né, a todos os entendimentos eventualmente contrários, mas o acórdão reclamado não ofende qualquer outra decisão já proferida por este órgão especial, e quero
concluir ressaltando que a convicção para a decisão deste acórdão reclamado, que é dado em decorrência da decisão proferida no incidente de assunção de competência, no IAC. E este IAC não foi fruto de uma sustentação oral, de um julgamento, de um processo. Foi de amplo debate, amplas discussões entre os 10 desembargadores que compunham as 2 turmas reservadas ao meio ambiente naquele momento, além de manifestações, de sustentações. Eu tive a honra também de ter participado daquele julgamento, que o caso, né, em destaque não era meu. Eu fui chamado e admitido como amicus curiae, tive a honra de também participar, de também poder contribuir, e de várias contribuições. Portanto, a decisão do IAC ela é consubstanciada em fundamentos, em elementos, né, que tornam ela de uma convicção pura, absoluta, que deve ser respeitada por Vossa Excelência. É por essas razões que aqui o pedido é de improcedência da presente reclamação e que seja, portanto, reclamada, a reclamação rejeitada, é como se requer, agradecendo a atenção de Vossas Excelências mais uma vez. Muito obrigado, doutor Sartorello. Passo a palavra à relatora, eminente desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a senhora desembargadora, senhores desembargadores, muito especialmente o desembargador Valdir Noivo Campos pela sua reeleição, os desembargadores Décio Notarangeli e Alexandre Lazzarini pela sua eleição e os desembargadores Flávio Abramovich e Carlos Monerá pela expressiva votação. Cumprimento também o digno representante do Ministério Público e o ilustre advogado pelas suas manifestações. Vou tentar resumir, senhor presidente, a que diz respeito a esta reclamação. Ela está fundada no artigo 9882 do Código de Processo Civil, a alegação de afronta à autoridade de decisão deste colendo órgão especial do Tribunal de Justiça, tomada no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, na qual foi dada interpretação conforme a Constituição ao parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual 15.684 de 2015, para fixação de critérios adicionais para o uso alternativo do solo em local de assentamento urbano em área de preservação permanente. Nós já tivemos várias outras reclamações em relação ao mesmo acordo, mas aí com um paradigma em sentenças agora é um acórdão que teria descumprido o acórdão do órgão especial. Houve já trânsito em julgado do acórdão reclamado posterior ao ajuizamento da reclamação. Observância do artigo 988, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Impossibilidade de a reclamação servir como sucedâneo recursal. Possibilidade de confronto entre o acórdão reclamado, oriundo de órgão fracionário do tribunal, e o acórdão paradigma do órgão especial, por esse ter sido proferido em controle abstrato de constitucionalidade, ter efeito erga omnes e caráter vinculante. O fato de o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter determinado, em sede de recurso especial, a complementação do acórdão do incidente de assunção de competência, cujo número eu menciono, no qual o acórdão reclamado se baseou, não é relevante agora, porque o acórdão agora a que nós nos referimos já transitou em julgado e não poderá ser alterado em decorrência de eventual revisão da tese do incidente. A decisão reclamada não dissentiu do entendimento do órgão especial, porque o caso concreto não comporta aplicação dos requisitos adicionais por ele fixados para o direito de construir em lotes regularizados, como foi dito aqui, desde há muitas décadas. Diferentemente do que o autor propôs na petição inicial da reclamação e na manifestação de folhas 2848 e 2865, a interpretação conforme do órgão especial não determina que, a partir de agora, só é possível construir em locais de assentamento urbano situados em áreas de preservação permanente e ainda não regularizados após o preenchimento daqueles requisitos, vedando-se por extensão o direito de construir em loteamentos regulares
senão que há requisitos adicionais pertinentes à construção em núcleos urbanos informais. Não consta do acórdão paradigma que, para a construção em lotes já regulares, deverá ser observada toda a legislação ambiental em vigor, o que implicaria alteração significativa do parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual, que, reproduzindo regra do seu caput, é expresso ao dizer que deverão ser respeitadas as áreas de preservação permanente exigidas pela legislação vigente na data da implantação do licenciamento ambiental e do registro do parcelamento do solo para fins urbanos, aprovado segundo a legislação específica. A tese articulada pela interessada CETESB na contestação apresentada nos autos, de igual modo, não se sustenta, porque nem a lei estadual nem o acórdão paradigma distinguem autorização para ocupação de lotes regulares, construídos em áreas que atualmente gozam de maior ou especial proteção ambiental, de autorização para supressão de vegetação nativa e construção. A lei e o acórdão do órgão especial referem-se ao direito de construir. Entre aspas, fica assegurado o direito de construir em lotes oriundos de parcelamento do solo urbano, diz o parágrafo único do artigo 40. Que pressupõe o direito de remover a vegetação existente para construir e não ao direito de ocupar tais lotes. Ademais, como não há no acórdão paradigma menção a percentuais mínimos de preservação de vegetação nativa, a necessidade de compensação pela supressão de fragmento de vegetação nativa no exercício do direito de construir ou a prévia avaliação de órgão ambiental, temas igualmente abordados pela CETESB, inexiste também, sob essa ótica, conflito entre os acórdãos reclamado e paradigma. Sendo assim, a conclusão possível é de que o acórdão reclamado não desafiou o acórdão do colendo órgão especial, razão pela qual, senhor presidente, o meu voto julga improcedente o pedido. Muito obrigado. A eminente relatora propõe improcedência do pedido, matéria em discussão. Por votação unânime, julgaram improcedente o pedido nos termos do voto da eminente relatora. Assim fica decidido. Muito obrigado ao doutor Sartorello e ao eminente procurador de justiça. Próximo item da pauta é o número 11 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, de relatoria da desembargadora Márcia Dalladea Baroni, que tem o voto 38.349. Pede a sustentação oral o doutor Cláudio Henrique Ribeiro Dias, que falará que é procurador do Estado de São Paulo e falará pelo Estado. Convido o doutor Cláudio a ocupar a tribuna da defesa. Muito boa tarde, doutor Cláudio. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, digníssimo membro do Ministério Público, excelentíssima senhora relatora, na pessoa de quem cumprimento todos os demais integrantes desse colégio do órgão especial, meus colegas advogados e senhores servidores presentes. Eu confesso que, ao me deparar com esse processo, eu senti uma certa nostalgia, porque ele me lembrou muito o início dos anos 2000, quando eu cheguei a São Paulo e fui militar na área trabalhista. E naquela época, a grande discussão era a diferença entre atividade meio e atividade fim. E aí, por óbvio, as entidades representantes dos empregados sempre tentavam alargar o conceito de atividade fim, porque a Justiça do Trabalho entendia que não era possível a terceirização de atividade fim. E se ficava nessa eterna briga até que o Supremo Tribunal Federal, em um determinado momento, disse que era possível a terceirização de atividade fim, também morreu a discussão. E por que isso me lembrou minha época, meu início aqui em São Paulo? Porque o que ocorre nessa ação é isso. É uma grande confusão a respeito do que seria a atividade precípua da Secretaria da Educação, o que seria a gestão da educação. Vejam, é uma ação direta de inconstitucionalidade proposta contra o decreto
68.597 de 2024, que autoriza a abertura de licitação para concessão administrativa para construção, manutenção, conservação, gestão e operação dos serviços não pedagógicos de 33 unidades escolares. Pois bem, o autor, alegando que o Estado de São Paulo está promovendo a privatização da gestão do ensino público, ele afirma que, primeiro, que o decreto viola a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, que o decreto ele também ofende as normas editadas pela União no exercício da competência concorrente para legislar sobre educação, porque, no entendimento dele, não existe lei federal que autorize a terceirização da gestão do ensino. Além disso, ele aponta também que haveria ofensas de ordem material, então se estaria ofendendo o princípio da legalidade, porque, no entendimento dele, a questão dependeria de lei. O direito à educação, porque haveria transferência da gestão do ensino público para entes privados. A eficiência e a moralidade administrativa, porque se estaria beneficiando empresas privadas sem critérios de controle. E o princípio do concurso público. Nada disso sustenta com todo respeito ao autor. Mas antes de entrar no mérito da questão, é importante destacar alguns aspectos preliminares, que no nosso entendimento, inclusive, impedem a análise meritória nessa ação. Por quê? Primeiro, trata-se de uma ofensa reflexa. O decreto, ele nada mais é do que um ato normativo de natureza secundária. Ele está amparado na Lei 11.079 e na Lei Estadual 11.688, que são, respectivamente, a lei que fixa normas gerais para a celebração de parcerias público-privadas e a Lei Estadual, que estabelece o Programa Estadual de Parcerias. Então, caso existisse alguma desconformidade, seria uma desconformidade com essas leis e não uma desconformidade com a Constituição da República. De maneira que a ofensa seria reflexa. Mas há ainda também um outro aspecto. Como pontuou o Ministério Público em brilhante parecer proferido nos autos, no caso em exame, se trata de puro ato administrativo, de notáveis efeitos concretos que não habilita o contencioso abstrato de constitucionalidade. De fato, trata-se de um ato concreto. O decreto, ele simplesmente autoriza a licitação. Então, é um ato sem densidade normativa abstrata que permita esse controle que se pretende. Um ato, inclusive, cujos efeitos já se extinguiram, porque a licitação já foi realizada, os contratos já foram assinados. Então, é um ato concreto e nada mais. E, por fim, no tocante ao mérito, há ainda uma ausência de impugnação de todo o complexo normativo. Porque, como eu falei, esse decreto ele está fundado na Lei Estadual 11.688. É essa lei que autoriza o Estado a empregar o Instituto da Parceria Público-Privada para, abre aspas, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura pública. E essa lei permaneceria válida. De nada adiantaria simplesmente retirar esse decreto do ordenamento jurídico, porque a lei que autoriza a prática, que o decreto concretiza, que o decreto busca concretizar, ela permaneceria válida. Então, por todos esses motivos, não há como se falar no conhecimento dessa ação. Mas ainda que se supere esses óbices, no mérito, a arguição também não prospera. E por que não prospera? Bom, quando se analisa a Lei Diretriz e Base da Educação, principalmente os artigos 10 e 13, que tratam das competências finalísticas dos estados e das atribuições dos docentes, se percebe que essa lei, ela trata de atividades fim de natureza pedagógica. É disso que a lei trata. O artigo 61, ao conceituar profissionais da educação, ele deixa muito claro que ele se refere a profissionais que atuam na área pedagógica. Pois bem, o decreto não legisla sobre diretrizes e bases da educação e o decreto não trata de atividades pedagógicas. Muito pelo contrário,
decreto ele diz respeito unicamente à construção de escolas e à prestação de serviços não pedagógicos. O artigo 1º do decreto, ele é muito expresso nesse sentido ao falar que fica autorizada a abertura de licitação na modalidade concorrência internacional para concessão administrativa para construção, manutenção, conservação, gestão e operação dos serviços não pedagógicos de um total de 33 novas unidades. E, senhores desembargadores, o decreto não para por aí. O decreto é composto por 20 artigos. São 6 artigos no corpo e 14 no anexo. Pois bem, em 20 artigos, o decreto conseguiu utilizar a expressão não pedagógicos ou alguma análoga 14 vezes. Então, o decreto teve a intenção muito evidente de deixar mais do que claro que não se trata de serviços não pedagógicos. No artigo 5º, ao listar os serviços que serão desenvolvidos pelo parceiro privado, o decreto faz referência à manutenção da unidade escolar, manutenção predial de equipamentos, limpeza, vigilância e portaria, jardinagem e controle de pragas. Bom, há, no nosso entendimento, uma diferença muito clara entre construção e manutenção e ensino. E essa diferença foi muito bem compreendida pelo Ministério Público, que mencionou que, abre aspas, o objeto da licitação e contratos subsequentes envolve exclusivamente a gestão escolar não pedagógica. Toda a atividade pedagógica permanece exclusivamente sob a responsabilidade do Estado. O decreto deixa isso claro. O artigo 7º, em seu inciso 8º, aponta que incumbe ao poder concedente, no caso o Estado, ser responsável exclusivamente pela prestação dos serviços pedagógicos e pelo acompanhamento e controle da conduta do corpo docente e demais funcionários do poder concedente nas unidades de ensino. Pois bem, é evidente que não há, ao contrário do que se afirma na inicial, privatização da gestão do ensino público. Não. Na realidade, não há sequer, vamos ser muito claros, não há sequer terceirização de serviços que não já estejam sob o regime de terceirização. Os serviços que estão sendo terceirizados já são terceirizados. Bom, aí Vossas Excelências podem perguntar, bom, mas então qual é o sentido desse decreto? O sentido desse decreto, no fundo, é concentrar diversos contratos em um só. Porque a realidade que hoje existe é que há uma centena de contratos e pessoas profissionais que estão especializadas em serviços pedagógicos, docentes, que poderiam estar se dedicando a serviços pedagógicos, muitas vezes estão envolvidos com a gestão de centenas de contratos. Então, o objetivo do decreto é concentrar esses contratos em um só, no caso em 2, porque são 2 lotes, permitindo uma economia, obviamente pela escala, um ganho de eficiência e permitindo, sobretudo, a liberação de profissionais da educação para se dedicarem, aí eu volto ao começo da minha fala, à sua atividade fim, que é a educação. Já caminhando para o final, destaco ainda que também não há ofensa ao direito à educação, muito pelo contrário, é uma ampliação desse direito. Estão sendo construídas 33 novas unidades, são mais de 34 mil novas vagas de ensino. Tampouco há ofensa à gratuidade do ensino. Decreto, obviamente, é inimaginável que o decreto viesse a fazê-lo. O decreto não prevê o pagamento pelo ensino, isso é evidente. E, por fim, no tocante aos princípios invocados, também não há ofensa. Não há ofensa ao princípio da legalidade, porque o decreto, ele além de estar baseado em lei específica, ele não cria ou extingue direitos, nem dispõe sobre matéria orçamentária, financeira ou outra reservada à lei. Na realidade, trata-se de uma mera medida de organização e funcionamento da administração. Também não há ofensa ao princípio da moralidade.
tudo foi feito mediante licitação e uma preocupação do autor, que era a fiscalização, está prevista precisamente no artigo 9º do anexo do decreto, que estipula que cabe à CESP, uma das agências reguladoras do Estado de São Paulo, realizar essa fiscalização. E concluindo, no tocante à gestão democrática, é importante destacar que o decreto ele é resultado de um processo de participação popular extenso, que envolveu consulta pública durante 64 dias e uma audiência pública que foi realizada em formato híbrido, de maneira a permitir que todos do Estado de São Paulo, que assim desejassem, participassem. Então, é por esses fundamentos, Excelência, que o Estado de São Paulo está defendendo que, primeiro, a ação direta ela não pode ser conhecida e, segundo, ainda que seja, a impugnação feita deve ser rejeitada. Então, dito isso, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e concluo a minha fala. Muito obrigado, doutor Cláudio Henrique. Passo a palavra à desembargadora Márcia Deladeia Baroni. Muito obrigada, senhor presidente, a quem cumprimento. Cumprimento também a todos os meus colegas. Cumprimento especial ao Ministério Público, ao advogado que acaba de falar da tribuna, aos advogados presentes. Não podia deixar de expressar os meus cumprimentos especiais aos eleitos para esse órgão especial, nosso agradecimento de todo o tribunal pela disponibilidade em trabalhar em prol da nossa instituição, aos queridos amigos Valdir Nuevo Campos, Décio Notarangeli e Alexandre Lazzarini, e também aos dois colegas que concorreram, tiveram expressivas votações. Isso é sinal de união desse tribunal. Senhor presidente, cuida-se de uma ação direta de inconstitucionalidade do decreto 68597 de 2024, que autoriza a concessão administrativa para serviços não pedagógicos em escolas públicas do Estado de São Paulo. Alegação de violação a dispositivos constitucionais e precarização de direitos. Só um instante. O decreto, no meu sentido, não invade a competência legislativa da União, pois se limita a autorizar licitação para serviços não pedagógicos, repetido exaustivamente no decreto, mantendo a gestão pedagógica sob a responsabilidade do Estado, como deve ser. A transferência da atividade meio como manutenção e segurança é uma opção legítima de gestão e não configura a inconstitucionalidade formal ou material na forma pregoada. Nesse sentido, também é o parecer do Ministério Público nesta demanda. Por essa razão, senhor presidente, eu estou propondo que a ação seja julgada improcedente. Este é o meu voto. Muito obrigado, eminente relatora. Propõe improcedência dessa direta de inconstitucionalidade. A matéria está em discussão. Por votação unânime, julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade nos termos do voto da eminente relatora. Muito obrigado ao Procurador de Estado, doutor Cláudio Henrique Ribeiro Dias. Tenha uma boa tarde. Próximo item da pauta, número 53 de ordem, eu passo a presidência dos trabalhos ao eminente vice-presidente, mercê do meu impedimento. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento também de início o desembargador Valdir Nuevo Campos pela recondução a este órgão especial, também o desembargador Décio Notarangeli e Alexandre Lazzarini pela vinda ao colhendo o órgão especial, desejando aos três muito sucesso aqui neste colhendo o órgão especial e também aos dois colegas que participaram e tiveram votação muitíssima expressiva. Muito obrigado a todos. Vamos fazer o 53 da pauta. É um mandado de segurança da comarca de Guarulhos. O relator é o desembargador Álvaro Torres Júnior, que traz o voto 58.252. Convido o doutor Henrique Lameirão Sintra Cílio para assumir a tribuna, já o fez. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. O senhor dispensar o relatório, o senhor tem a palavra pelo prazo legal. Bom dia a todos, eminentes integrantes desse órgão especial. Cumprimento a todos
na figura do vice-presidente deste órgão especial. Cumprimento em especial o relator, Dr. Álvaro Torres Júnior, que é quase contemporâneo, sou joseense, ele é de Jacareí. Cumprimento também especialmente o Dr. Afonso Faro Júnior, que faz aqui, às vezes, de autoridade impetrada. E antes de mais nada aqui, eu rendo as minhas homenagens ao coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios e Cálculo desse tribunal, maior tribunal do país, responde por metade da dívida dos entes subnacionais. E eu ainda na faculdade, fui durante 4 anos no município de Guarulhos, era funcionário concursado, estive como gestor do setor de precatórios contemporâneo à época dos desembargadores Pires de Araújo e Eliende Ribeiro. Então eu sei como é fazer essa gestão dos pagamentos, sei como é lidar com a ansiedade e a angústia de todos os credores e sei também como é a responsabilidade e peso da chave desse cofre, que chega a ser maior do que estados da nossa federação, né? De modo que eu sou muito vinculado ao tema de precatório, já há 10 anos fora do serviço público, atuo exclusivamente para credores de precatórios, então esse é um tema que ferve no meu sangue, de modo que eu não consigo chamar o Dr. Afonso Faro Júnior de autoridade coator. O coator fica um pouco demodé, fica um pouco fora de prumo, porque pelo menos é uma autoridade que paga precatório, não é? Nós estamos aqui vindo discutir algumas coisas, diferente do que acontece na vida dos credores de precatório, quando nós falamos dos nossos congressistas, que quase derrubam o país no final de 2021 para aprovar Selic, mesmo todas as autoridades jurídicas, econômicas, contábeis sendo contra a estipulação dessa taxa como remuneração de precatório, mas ora, naquela época o IPCA sozinho era 10%, mais juros da poupança, era melhor colocar a Selic, pois agora que a Selic dá 15%, PEC 66, vamos taxar os credores de precatório por IPCA mais 2 jurinhos ao ano. Então, eu quando venho à tribuna, eu tenho a oportunidade de falar ao judiciário, eu brinco que Rei Salomão, se fosse advogado de precatório, falava: elevo meus olhos para o monte de onde me vem o socorro, do judiciário, porque do Congresso não dá para se esperar mais nada, muito menos do devedor. Bom, dito essas questões, eu quero ser bem breve, né, na questão dessa análise, porque eu quero contextualizar a questão dos precatórios, porque é uma oportunidade muito importante de estar aqui nesse tribunal, e eu peço desde já a sensibilidade de cada um dos eminentes julgadores para, se em algum momento as informações que eu trouxer forem informações novas ou informações que ainda não estejam adequadamente absorvidas por vossas excelências, não se acanhem de vista, né? Não se acanhem de vista, né? Já teve muito voto unânime hoje, então eu peço encarecidamente, estejam sensíveis à fala deste advogado. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para o ato impetrado. Trata-se de um precatório, né, que foi pago, a DEPRE pagou este precatório, houve o pagamento do precatório, houve a liberação do precatório, mas nós impugnamos, porque nós consideramos que da data base do cálculo de requisição, né, até ele se tornar verdadeiramente um precatório, este crédito que ainda era um direito creditório, ou esta fase que nós chamamos de pré-precatorial, ela deveria ser atualizada pelos critérios do título judicial, não esses critérios da resolução 303 do CNJ, que já são próprios da fase de precatório. Então, a DEPRE indefere, né, esse pedido de atualização, fazendo menção ao artigo 21 da resolução 303 do CNJ, dizendo o seguinte: olha, é bem expresso o texto dessa resolução e é verdade. A resolução diz que a partir da data base da requisição desse crédito, tem que já utilizar esses índices do período de precatório. Mas eu tenho que fazer uma observação muito importante. Esse texto tem menos de 3 anos nessa resolução. Por algum motivo, e eu vasculhei todas as atas do Fórum Nacional de Precatórios, eu vasculhei todos os autos do ato de procedimento do CNJ para entender por que é que fizeram essa retificação. Até 2022, nunca se discutiu que o período de precatório iniciava-se a partir de 1º de julho. Tudo que era apresentado até 1º de julho se consolidava e, a partir de então, começa a fase de precatório. Tanto é
que é a súmula vinculante 17, que fala do famigerado período da graça constitucional, que é quando o devedor tem 1 ano e 6 meses para não pagar juros, começa em 1º de julho, que é quando começa o período precatorial. Mas esse texto foi modificado, né, via Fonaprec, né, no CNJ, e só de 2022 para cá é que se passou até essa análise. Mas nada foi alterado na Constituição que pudesse causar esse tipo de alteração, de modo que é uma alteração inconstitucional, porque ela modifica, ela diminui um direito que já está previsto na Constituição, como eu vou demonstrar. Então a questão é clara, até 2022, em todo este país, em todos os órgãos pagadores de precatório, a todas as devedoras, nunca se discutiu que o período de precatório começa a partir de 1º de julho. Essa discussão começou a partir de agora. E eu entendo que a autoridade impetrada, o coordenador da DEP, esteja um pouco adstrito à resolução 303 do CNJ e faça cumprir a resolução. O nosso papel aqui é que se faça cumprir o que é justo, adequado e constitucional. Bom, essa questão ela trata na origem da Exam, uma empresa prestadora de serviços públicos, que nos idos de 90 foi vencedora em certames licitatórios, ganhou, né, através do edital, a condição de prestar obras de infraestrutura para o município de Guarulhos. Né? No contrato administrativo que foi pactuado entre o município de Guarulhos e a Exam, era a previsão de correção em caso de atraso por IGPM, mais 12% ao ano, algo extremamente corriqueiro à época e extremamente adequado até os dias de hoje no meio de construção. Porque veja, uma empresa que presta serviço público, ela tem que adiantar aço, massa asfáltica, ferro, ela tem que adiantar o pagamento do pessoal, às vezes centenas de recursos humanos, ela tem que recolher os tributos todos incidentes, porque veja, quando o ente público deixa de pagar as medições mês a mês para aquela construtora, ele não deixa de praticar a exação. Ela continua recebendo cobrança de ISS. Então, assim, este é o caso exatamente do que aconteceu com a construtora Exam. Nesse contrato havia essa previsão, a prefeitura deixou de cumprir o contrato na metade das obras, a construtora já havia antecipado tanto material e já despendido tantos recursos que ela continua a prestação da obra, sempre com aquelas promessas, né, próprios do executivo, de que nós vamos pagar, nós vamos acertar, etc. e tal. Ela conclui a obra, tem uma certidão de conclusão, termina tudo aquilo que foi pactuado, e a prefeitura diz o seguinte: agora, se vocês quiserem receber, vocês que procurem o judiciário. Porque já se ventilava que, obviamente, procurando o judiciário, a chance de reduzir o IGPM, o 12% ao ano, vai ser maior. Né? Então, procura o judiciário de uma vez. Bom, a Exam procura o judiciário e, na fase de conhecimento, tanto a sentença quanto o acórdão da 4ª Câmara de Direito Público deste tribunal vincaram. Os critérios de atualização deste crédito são IGPM mais 12% ao ano, tal como aferido no laudo inicial. Então, na fase de conhecimento, ok, não há o que se discutir. Né? A prefeitura, então, opõe embargos à execução. Desses embargos à execução, a prefeitura junta um cálculo, achando do que era adequado, obviamente aplicando outros índices. Né? Aplicou 6% ao ano, metade da taxa de juros, aplicou INPC, naquela época era melhor que IGPM, e apresentou o seu cálculo. Né? Esse cálculo é o cálculo que é utilizado para requisitar esse precatório. Não é? É o modo de você ser célere. Uma vez que ela apresenta, que ela reconhece, eu digo que é 20 milhões. Só que se você está me reconhecendo 10, então no mínimo esse daqui já vamos requisitar. Valor incontroverso. Né? É para causar celeridade. Vou falar mais a respeito disso. É só por conta disto que esse cálculo tem índices diferentes do IGPM e taxa de 12%, porque era o cálculo incontroverso. E os senhores sabem, em cumprimento de sentença, uma vez que se apresenta um cálculo e se permite a expedição de precatório, não tem pequenas atualizações, tem que usar aquele como base, para não haver discussão. Enfim, processados embargos de execução, permanece a mesma prevalência, IGPM e as taxas previstas no contrato administrativo. Ok? Agora, me parece que é só aguardar
expedição do precatório e o pagamento do precatório. Pois bem, foi expedido primeiro um precatório dessa parte em cima dos embargos de execução, que foi inserido no orçamento de 2012. Pois bem, agora tratando do caso em exame, né? Eu vou ler aqui rapidamente um trecho da decisão impetrada. A conta de liquidação que originou o valor requisitado deste precatório teve seu valor atualizado até abril de 2010. Pois bem, era a data da conta mesmo. Momento definido como data base do cálculo homologado. Sem nenhuma dúvida até aqui. Portanto, é de rigor que sejam observados os índices do artigo 21A da Resolução 303 a partir de abril de 2010, como constou na retificada página. Bom, eu vou dar um exemplo que não é esdrúxulo, porque eu conheço vários desses. Imagine que se inicie o embargo sem execução e a devedora fale, olha, eu não concordo com esses 30 milhões que estão pedindo, não. Acredito que sejam 10 bilhões. E vamos pensar que por uma questão de burocracia, de falta de pessoal, de questões jurídicas, esse cumprimento de sentença, esse embargo de execução, ele demore 5 anos. Demore 5 anos para se concluir. E eu agora, como advogado do credor, vou pedir a expedição do precatório. Quer dizer que porque a data base é de 5 anos atrás, e eu estou pedindo o precatório agora, 5 anos depois, esses anos todos não estão acobertados pela coisa julgada? Faz sentido isso? Faz sentido que um cumprimento de sentença que começou em 2020 e agora vai expedir o precatório em 2025. Os índices do CNJ, que são índices de fase precatorial, totalmente alheios à coisa julgada, eles retroajam até a data base, porque assim diz a resolução do CNJ. É preciso lembrar aqui que o CNJ, fora o seu papel constitucional, ele tem uma missão de supervisionar os tribunais no cumprimento de pagamento de precatórios. Missão essa dada nos autos da ADI 4357 pelo Supremo Tribunal Federal. Está bem claro, eu faço questão até de sublinhar, monitorar e supervisionar, disse o relator no Supremo Tribunal Federal. Monitorar e supervisionar. Criar uma nova data, dizer a partir de quando se estabelece uma nova correção, dizer que índices que ele prevê devem ser Essa matéria não é afeta ao CNJ. É no mínimo inconstitucional. Teratológico, eu diria, teratológico. Nós já temos uma profusão de leis, nós temos que primeiro atender às leis, principalmente os princípios constitucionais, depois criar mais leis naquilo que for lhe permitido. Bom, dito isso da decisão impetrada, houve a manifestação, né, nesses autos do mandado de segurança, da DEPRE, as folhas 451 e 453, em que aponta que o cálculo de requisição foram utilizados outros índices, né? A autoridade impetrada está dizendo o seguinte, poxa, ele está falando para aplicar, o credor está pedindo para aplicar IGPM mais 12%, mas no cálculo tem INPC, mas sim, como eu expliquei há pouco, o cálculo é o cálculo do valor em controvérsia que foi apresentado pela própria prefeitura na inicial de embargo de execução. Então, é óbvio. Mas solução prática para isso, né? O próprio parágrafo 1º do artigo 21A da Resolução 303 diz o seguinte, antes do momento definido no caput deste artigo, observar-se-ão os índices de atualização previsto no título. Então, Doutor Henrique, 1 minuto só, por favor. Tá ok, perfeito. Então, o que nós devemos compreender aqui, a questão que nós temos que assimilar, é que a fase precatorial, ela só se inicia com a expedição do precatório, que é ato do presidente do tribunal. E o presidente do tribunal, ele expediu esse precatório muito depois de abril de 2010. Então, até essa expedição, que até 2022, o texto anterior da Resolução 303 previa, 1º de julho é a data em que se considera, é o que dizia o artigo 5º, para efeito disposto no parágrafo 5º do artigo 6º da Constituição Federal, considera-se momento da requisição do precatório a data 1º de julho. Desde 88 a 22, 1º de julho é a data que se iniciava o precatório e agora nós não podemos aceitar esse tipo de modificação sob o preceito de ser inconstitucional. Eu agradeço a tolerância, a paciência e a atenção de todos os eminentes jogadores. Agradecemos ao doutor Henrique, com a palavra o eminente relator.
Pois não, desembargador Arthur Beretta, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes pares, cumprimento especial ao desembargador Valdir, reeleito, os desembargadores Décio e Alexandre, eleitos para o órgão especial, desembargador Flávio, hoje convocado como suplente pela expressiva votação. Cumprimento também o eminente procurador de Justiça e o doutor Henrique Lameirão Sintra Filho pela objetiva sustentação oral. Pois bem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por Exam Engenharia e Saneamento Limitado contra ato do desembargador coordenador execuções e precatórios desse tribunal, objetivando concessão de ordem para que se refaça o cálculo em pagamento do precatório 7001-780-25-2011, fazendo incidir os critérios de atualização vincado no título judicial, IGPM e taxa de juros de 12% ao ano, no interregno da data do cálculo requisitado, abril de 2010, até a data de apresentação do precatório, 1º de julho de 2011. Eu vou resumir o meu voto que eu enviei a todos os integrantes do órgão especial. A decisão questionada aqui neste mandamos consigna que a conta de liquidação que originou o valor requisitado neste precatório teve seu valor atualizado até abril de 2010, momento definido como a data base do cálculo homologado. Portanto, é de rigor que sejam observados os índices previstos no artigo 21A da Resolução CNJ número 313 de 2019, a partir de abril de 2010. Pois bem, a impetração assenta-se nos índices a serem empregados na correção monetária e nos juros moratórios sobre o precatório. Eu digo no meu voto que o GPM, como índice de correção monetária, não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, pois contraria o regime constitucional e infraconstitucional específico dos precatórios, notadamente o artigo 21A da Resolução 303 de 2019. Extrapola os limites da coisa julgada, que protege os parâmetros do cálculo até a formação do crédito, mas não impede a incidência de normas supervenientes sobre a atualização do precatório enquanto instrumento de pagamento da fazenda pública. Gera distorção no tratamento isonômico entre credores da fazenda pública ao pretender regime de atualização privilegiado em relação aos demais precatórios. Quanto aos juros moratórios, a autoridade impetrada informou que a DEPRE manteve o mesmo critério aplicado na conta que deu origem ao precatório, ou seja, a taxa de 6% ao ano, conforme se comprova as folhas 181 e 184. Não sendo possível, no âmbito de sua competência administrativa, alterar a requisição para a modificação dos juros, majorando o valor da requisição. Diante desses fundamentos, nesse cenário, eu não vejo ofensa a direito líquido e certo a amparar o pedido da impetrante, pois não cabe à autoridade coatora alterar o valor requisitado sem decisão judicial específica nesse sentido pelo juízo da execução, conforme os artigos 21 e 21A da Resolução CNJ 303 de 2019. Portanto, pelo meu voto, eu proponho a denegação da segurança. Senhor presidente. Pois não, o eminente relator denega a segurança, matéria em discussão. Assim fica decidido. 53 da pauta, denegaram a segurança, votação unânime. Doutor Henrique, muito obrigado pela presença.
Tenha uma boa tarde. Senhor presidente, devolvo a Vossa Excelência. Muito obrigado pela gentileza. Assumo a presidência dos trabalhos. E o próximo item da pauta número 10 de ordem, uma ação penal ou investigação, uma queixa-crime, em que são querelantes Luiz Augusto Gonçalves da Silva e outro, e querelados querelada Carolina Guerra Zanin Lopes e outro. Pediu a sustentação oral o eminente subprocurador-geral de Justiça, Dr. Nilo Espínola Salgado Filho, a relatoria do desembargador Xavier de Aquino, que tem o voto 33.629. Passo a palavra, então, ao eminente subprocurador-geral de Justiça. Muito obrigado, presidente. Saúdo mais uma vez essa corte. E, em julgamento, uma queixa-crime ofertada por Luiz Augusto Gonçalves da Silva em face de Carolina Guerra Zanin Lopes, promotora de justiça, em face de uma pessoa de prenome Kátia e em face de outra pessoa de prenome Léo. É o que consta na queixa-crime, que seria gerente, essa pessoa seria o gerente de um abrigo chamado Começar de Novo. Segundo o querelante, abro aspas, a suposta promotora de justiça Carolina Guerra Zanin Lopes pediu a sua interdição. O que a supostamente promotora requer é inviabilizar a autodefesa do acusado. Vossa Excelência, o querelante, no dia 28 de agosto de 2024, for ameaçado pelos gerentes do abrigo Começar de Novo, bem como do gerente do abrigo Novo Recomeço. Ressalta-se que após o almoço, este estava sentado descansando para após voltar ao trabalho pelos gerentes. Recebeu o documento sigiloso de interdição da promotora, que aqui claramente o difama. Fecho aspas. Bom, o caso é de rejeição liminar da ação penal privada com fundamento no artigo 391, inciso 1 do Código de Processo Penal, porquanto manifestamente inepta. A ação não expõe de forma compreensível e coerente os fatos e quais desses fatos se encontrariam adequação típica no artigo 139 do Código Penal. Na peça inicial, o querelante se limita a incluir a promotora de justiça na posição de querelada pela suposta prática do crime de difamação, sem contudo demonstrar o mínimo de informações que levariam a tal conclusão. Foi além, ao incluir outros indivíduos na condição de querelados, sequer trouxe o nome, sequer trouxe a identificação. Os pedidos são absolutamente desconexos. Envolvem solicitações de diversas ordens, tais como um posto de combustível utilizado para favorecimento da prostituição, envolvimento da polícia com o PCC, conflito de competência com a Justiça Federal, indenização civil, prisão, expedição de ofício à sinagoga e expedição de ofício ao AB. Evidentemente que uma peça dessa, aspas, magnitude não comporta adequação, não atende ao que dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal. Ou seja, não há exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Desatendidos os pressupostos do artigo 41, é de se reconhecer, repito, a inépcia da queixa-crime. De qualquer modo, é bom ficar bem claro que a promotora de justiça manifestou-se no exercício deveres institucionais do Ministério Público, o qual, nessa condição, atrai a incidência dos princípios constantes no artigo 129, parágrafo 1º da Constituição Federal e artigo 41, inciso 5º da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que versam, respectivamente, sobre a independência funcional e a imunidade de suas manifestações no âmbito dos processos em que atua. No caso, a promotora Carolina Guerra Zanin
em razão da sua atuação como promotora de justiça criminal. No Foro Regional da Penha, recebeu uma manifestação do querelante intitulada Cautelar Inominada Criminal, proposta em face do abrigo Novo Recomeço e do abrigo Começar de Novo, para que um posto de gasolina, um posto de combustível, que inomina, fosse denunciado ao Ministério Público do Trabalho pela prática de prostituição, porque obrigaria suas funcionárias a usar roupas apertadas, persuadindo os clientes do posto a manter relações sexuais por dinheiro com os supostos frentistas. O que a promotora fez? Aspas. O expediente é desprovido de nexo. As diversas petições juntadas indicam ser demandante compulsivo. O teor da petição, fotografias com legendas e demais petições não fazem qualquer sentido e sinalizam possível incapacidade civil do recorrente. E, em seguida, a promotora informa que foi encaminhado cópia à promotoria civil para verificação sobre possível ação de interdição. Então, nesse sentido, essa foi a atuação da promotora de justiça. Então, além de todos os vícios, né, que recaem sobre essa queixa-crime, nós temos aqui a atuação funcional, nos limites da atuação funcional da promotora de justiça, e que impõe o reconhecimento da inépcia desta queixa-crime. Evidentemente, só para arrematar, que da leitura dos fatos narrados pelo querelante não se extrai nenhuma possibilidade de adequação típica ao crime do artigo 109, quanto mais o ânimo difamante exigido na espécie. Muito obrigado, encerro e agradeço a atenção. Muito obrigado, eminente procurador. Para que profira o seu voto, passo a palavra ao desembargador Xavier de Aquino. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, bem como as doutoras desembargadoras e os doutores desembargadores. Maiormente aqueles que iniciam hoje uma nova jornada nesse sodalício. Cumprimento também os advogados presentes e o representante do Ministério Público desta instância. Queixa-crime promovida por advogado em causa própria, em face da promotora de justiça de funcionários de abrigo para moradores de rua, imputando-lhes a prática do delito de difamação. Artigo 139 do diploma repressivo. Promotora de justiça que por ocasião de oficiar como custos legis, emitiu parecer em ação cautelar inominada, sinalizando possível incapacidade civil do causídico e determinando o encaminhamento de cópias à promotoria civil e à OAB para verificação de eventual ação de interdição, já que não se refere ao querelante no período em que permanece abrigado. Inexistência do necessário ânimos difamandi para a configuração do delito que se estuda. Proferiu manifestações durante o processo completamente desconexas, sem nenhuma ligação uma coisa com outra.
não bastasse a inicial acusatória totalmente desprovida da necessária identificação dos demais querelados, exposição detalhada dos fatos e respectivas provas, além de trazer pedidos que não guardam relação com a causa. Pelo meu voto, estou rejeitando liminar por inépcia, inteligência do artigo 41, combinado com 3951, ambos do diploma processual penal vigente data. Precedentes, em síntese, queixa-crime rejeitada com determinação. E essa determinação é oficial OAB, dando conta do que aqui ficou decidido. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, eminente relator. Propõe, então, a rejeição liminar da queixa-crime, não só em relação à promotora, mas também às duas partes não devidamente identificadas. Matéria em discussão. Por votação unânime, rejeitaram a queixa-crime nos termos do voto do eminente relator. Eu renovo meus cumprimentos aos colegas eleitos e reeleitos e cumprimento também aos demais colegas que se dispuseram a entregar seus nomes para a alta administração do tribunal e colaborarem com essa administração. Nesse sentido, agradeço imensamente ao desembargador Flávio Abramovich também por ter emprestado seu nome à disputa. Cumprimento também o Procurador de Justiça Nilo Espínola Salgado Filho, agradeço pela presença e dou a palavra ao desembargador Décio Notarangeli. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes desembargadores e desembargadoras desse egrégio colegiado, cumprimento igualmente o eminente subprocurador-geral de Justiça, senhores advogados, advogadas, senhores serventuários da Justiça. Eu me dirijo a Vossa Excelência, senhor presidente, e na pessoa de Vossa Excelência agradeço as palavras que foram proferidas, a forma carinhosa, amistosa com que fui recebido por Vossa Excelência e por todos os integrantes desse egrégio colegiado. E aproveito para dizer da minha alegria, da minha satisfação, me sinto muito honrado de voltar a integrar esse egrégio colegiado. Cumprimento o eminente desembargador Valdir Nuevo pela reeleição, depois de 2 anos aqui, de um excelente trabalho e reconduzido pela vontade dos nossos colegas. Cumprimento o eminente desembargador Alexandre Lazzarini por sua eleição. Sua presença no colegiado certamente vai contribuir e muito nos trabalhos do órgão. Cumprimento o eminente desembargador Flávio Abramovich pela votação expressiva. Cumprimento igualmente o desembargador Carlos Monerá, embora ausente, e a todos de um modo geral pela lisura com que foi realizada a campanha, com muito respeito, muita consideração, como não poderia deixar de ser entre nós. Quero agradecer especialmente aos colegas que me elegeram, os 191, eu me dirijo a todos, mas em especial aos 191 que me honraram com seu voto de confiança e reafirmar que o meu propósito de colaborar com o tribunal, colaborar com o órgão especial e com todos os colegas aqui. Se cometi alguma falha, não foi intencional. A minha ideia era agradecer a todos por ter sido trazido novamente nesse plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao desembargador Décio. Tem a palavra o desembargador Nuevo Campos. Senhor presidente, já fiz o meu cumprimento a todos ao início desta sessão, quando ainda não estava sendo transmitido ou gravado, porque
num processo que tramitava em segredo de justiça. Foi por isso que eu pedi novamente a palavra. E tão somente para reafirmar aqui a honra, né, da confiança que foi em mim depositada, me permitiu ser reeleito e estar aqui mais 2 anos participando desse egrégio colegiado. Um aprendizado constante e tentando colaborar, né, dentro do possível, dentro das minhas limitações, com as atividades deste colegiado. Mas, naquele primeiro momento, eu cometi uma omissão. Cumprimentei os eminentes desembargadores Décio Notarangeli, Alexandre Lazzarini e Flávio Abramovich. Né? Tiveram votações expressivas, são eminentes colegas que vão agregar muito valor a este colegiado, mas não fiz, não externei aqui um cumprimento. Primeiro, a desembargadora Luciana Bresciani, que teve aqui uma atuação brilhante e que vai deixar um legado muito grande, né, a este colegiado. E não fiz também um cumprimento especial ao querido colega Carlos Fonseca Munerá, que, embora não reeleito, teve também, como todos, uma expressiva votação, e foram 2 anos de uma atuação brilhante perante esse colegiado. Então ficam aqui os meus cumprimentos a todos e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Tem a palavra o desembargador Alexandre Lazzarini. Senhor presidente, bom, aqui hoje eu começo um novo momento da minha vida. Agradeço todas as palavras que me foram dirigidas, que me honram. Vossa Excelência me dá a alegria de presidir esse tribunal nesse momento. Evidentemente, como nós vimos, essa eleição para o órgão especial talvez tenha sido uma das mais disputadas dos últimos anos. E o que eu quero dizer é o seguinte, porque quando nós mandamos e tocamos aqueles e-mails últimos, manifestando e pedindo os votos, eu respondi para o desembargador Flávio Abramovich, para o desembargador Décio Notarangeli, para o desembargador Valdir Nuevo e para o desembargador Carlos Munerá. Concorrente sim, amigos sempre. Somos amigos de longos anos, mais de 35 anos. Confiança, portanto, entre nós, o respeito entre nós, o carinho entre nós é excelente. E isso, o carinho dos colegas que nos dedicaram seus votos, não há preço que pague. Mas, senhor presidente, minha situação é um pouco pessoal, porque eu tenho orgulho desse Tribunal de Justiça, tenho orgulho de estar neste órgão especial pelo qual, meu avô, meu pai estiveram. Eles, a razão do motivo, peço perdão aos colegas. E por coincidência hoje encontra-se aqui convocado o desembargador Geraldo, cujo pai esteve na sua cadeira e eu trabalhei com ele. Muito aprendi. Mas termino aqui porque a emoção é muito grande. Muito obrigado. Parabéns, desembargador, parabéns. Eu tenho a honra imensa de ocupar a cadeira que foi de Nelson Piero Franco e de Geraldo Piero Franco. Não havendo mais feitos a serem destacados ou sobras a serem dirimidas, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.